apresentar o meu TCC, que tem como tema TAG, transtorno de ansiedade generalizada, suas manifestações clínicas, tratamento e estratégias para o enfrentamento. Somos as discentes Aline Daiane da Silva, Janaína de Almeida Ferreira, orientadora professora Lenilde Dias Ramalho. Transtorno de ansiedade generalizada TAG. É um distúrbio caracterizado principalmente pela preocupação excessiva e persistente. São pessoas que estão sempre preocupadas com o trabalho excessivamente, com as relações, suas relações. São pessoas que estão à espera de uma catástrofe a todo instante. Pessoas que esperam um acontecimento grande, têm medo, nos seus estudos, têm medo sempre de tirar nota baixa, têm medo de perder seu emprego, têm um medo excessivo de não conseguir pagar suas contas, por muitas vezes tem essa preocupação excessiva com a saúde dos seus familiares, um medo excessivo também de perder um ente querido. A introdução, transtorno de ansiedade generalizada TAG, como eu disse, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva e persistente. Apresenta comorbidades e outros transtornos de ansiedade. São acompanhados de sintomas físicos relacionados à hiperatividade autonômica e à tensão muscular. Esses sintomas são problemas de memória, problemas para se concentrar, dor no peito, taquicardia, insônia, sudorese, pessoas que sentem muitas dores de cabeça, falta de ar, uma necessidade imensa de reafirmação, baixa concentração, como eu disse, alterações de problemas gastrointestinais. Bom, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ela não está amplamente conhecida a causa dela. Os fatores psicossociais e biológicos estão envolvidos e operam em conjunto, na maioria das vezes, sendo um não excludente do outro. O TAG é um estado persistente de ansiedade envolvendo preocupação crônica, excessiva e invasiva, que é acompanhada por sintomas de ansiedade que causam sofrimento significativo ou um prejuízo no funcionamento diário. A TAG, ela prejudica muito a pessoa, porque fica uma pessoa preocupada excessivamente com tudo. Ela não consegue desenvolver suas atividades, tanto no trabalho como na sua vida social e pessoal. Uma pessoa que tem sempre dificuldade de se concentrar numa coisa só, ela quer resolver tudo e fica com aquela preocupação persistente para resolver. E com isso, adquire muito prejuízo para o seu funcionamento diário. Pacientes com esses transtornos colocam muito atenção em estímulos ameaçadores e tendem a interpretar esses estímulos ambíguos como ameaçadores. Esses estímulos ambíguos ocorrem quando há uma falta de informação fundamental para dar significado à realidade. São estímulos que geram vários tipos de interpretação e apresentam mais frequentemente características de personalidade, como timidez e neuroticismo. O neuroticismo é a tendência de experimentar facilmente as emoções negativas. Estima-se que durante a vida, a prevalência desses casos é de 9% para crianças e 15% para adultos. Esses 15% para adultos está explicado devido ao alto índice de ocupação, como carga horária de trabalho e de estudo. Também são pessoas que trabalham e estudam, têm uma dupla jornada de trabalho, chegam em casa e tem que dar conta também da casa, dos filhos. Por isso que os adultos são mais afetados do que as crianças.
O diagnóstico da TAG pode ser realizado pela dificuldade de controlar sua ansiedade, preocupação e ansiedade excessiva, e também a associação da preocupação e da ansiedade com três sintomas, que são perturbação do sono. São pessoas que não conseguem dormir direito, acordam várias vezes durante a noite, não conseguem ter um sono produtivo. Problemas para se concentrar, pessoas que não conseguem se concentrar, elas não conseguem focar só no problema, estão sempre preocupadas com tudo que está ao seu redor, não conseguem se concentrar para resolver só aquilo, querem resolver tudo ao mesmo tempo. A irritabilidade, fica irritado porque não conseguem resolver suas coisas e também irritados porque não conseguem ter um sono produtivo. A inquietação e tensão muscular também são associados à insônia, tremores, a boca seca, falta de ar, tensão muscular, aperto no peito também, aumento do suor, sensação de fraqueza, dor de barriga e ou diarreia. Esse é um dos transtornos psiquiátricos mais subdiagnosticados. Raramente os pacientes procuram diretamente um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou um psiquiatra. Eles preferem primeiro procurar um clínico ou um médico de outra especialidade. Com isso, eles iniciam o tratamento tardiamente. Muitas vezes as pessoas, pelo preconceito que ainda existe, eles preferem procurar um clínico ou um médico de outra especialidade. Só que com isso, eles não são diagnosticados realmente com o que estão. Muitas vezes têm esse sofrimento, continuam sofrendo, tomam medicações que não eram necessárias, porque não conseguem procurar uma ajuda especializada, muitas vezes por causa do próprio preconceito. Muitas vezes a queixa predominante é de sintomas físicos vagos e que não caracterizam uma enfermidade bem definida. Esses sintomas, que são sintomas musculares, como tensão muscular, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, a insônia, são muitas vezes confundidos com outras patologias. Com isso, o paciente fica também num sofrimento, sem saber realmente o que tem. O diagnóstico é importante também para que os sintomas não causem interferência no desempenho da pessoa, um sofrimento significativo e desnecessário. O diagnóstico é importantíssimo, porque quando a pessoa é diagnosticada com TAG, ela vai ser tratada para essa patologia. É importantíssimo porque o tratamento certo, a pessoa não fica num sofrimento significativo, ela vai saber o que ela tem e com isso ela vai conseguir ser tratada como merece. O tratamento de escolha é a associação de psicoterapia e psicofármacos. A justificativa do nosso trabalho é o estudo sobre transtorno de ansiedade generalizada TAG é importante por se tratar de um evento sinalizador de um declínio de saúde mental à pessoa afetada, prejudicando sua qualidade de vida, assim como os relacionamentos nas relações familiar, social e profissional. Nossa questão norteadora é: quais as manifestações clínicas dos transtornos de ansiedade generalizada TAG, as formas terapêuticas, os prejuízos que esta doença pode causar ao portador e quais as estratégias de enfrentamento. E com isso temos como objetivo conhecer as manifestações clínicas do transtorno de ansiedade generalizada, suas formas terapêuticas, os prejuízos que esta doença pode trazer ao portador, bem como evidenciar as estratégias de enfrentamento.
Bom, agora a discente Aline Daim da Silva vai continuar, dar continuidade ao nosso trabalho. Desde já agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Bom dia, me chamo Aline e vou dar continuidade ao trabalho de pesquisa. Metodologia. O tipo de pesquisa foi uma revisão integrativa da literatura para descrever os estudos que abordam o transtorno de ansiedade generalizado e as estratégias de enfrentamento. A fim de atender os objetivos propostos, elaborou-se um estudo sobre a TAG, o qual deve ter como finalidade reunir e resumir os conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em investigação por meio de artigos. De acordo com Souza, 2010, a revisão integrativa emerge uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. Local de pesquisa. Foram utilizados fontes bibliográficas de sites indexados à rede mundial de computadores, artigos anexados no Scientific Electronic, que é o Cielo. Os descritores foram a preocupação excessiva, preocupação crônica e ansiedade persistente. Foram descartados artigos em outros idiomas e que não se encaixavam à problemática da pesquisa. Etapas operacionais. As etapas desse estudo foram fundamentadas de acordo com as normas estabelecidas, mantendo o teor científico e metodológico e atendendo às recomendações dessa instituição de ensino superior, realizada no período de fevereiro a novembro do corrente ano. Foi realizado um levantamento do material bibliográfico através de leitura analítica e crítica para selecionar o material e construção do texto preliminar, a fim de facilitar o entendimento sobre o tema, em atenção e responder à questão norteadora, bem como o alcance do objetivo proposto pelo estudo, e só então foi possível partir à escrita da redação final da pesquisa de forma clara, coerente e objetiva. Resultados e discussões. Foram encontrados 23 referências, cujos títulos e resumos foram lidos em busca de artigos que abordassem o tema. Nessas 23 referências, havia um grande número de artigos que não abordavam a TAG, os quais não foram incluídos nesse estudo, porque não preencheram os critérios de inclusão. Os artigos incluídos nessa pesquisa foram 7. Conforme o descrito na tabela que vem a seguir, ele vem contendo autores, nome da revista, objetivo e método e principais resultados. André Artini Borges Lacerda, Zoseto Filho, 2001, aprofundar os conceitos de transtorno de ansiedade generalizado caracterizado por uma preocupação ou ansiedade excessiva. Pesquisa bibliográfica. A TAG pode surgir em qualquer fase da vida, durante a infância, durante a fase adulta e durante a terceira idade. Bezerra, 2015, ele descreve que fatores predisponentes para o surgimento da TAG em idosos. Um levantamento bibliográfico mostrou que a TAG em idosos faz-se um aumento de risco de doenças físicas, declínio cognitivo, problemas relacionados à memória. Lindes Ubragel e Bar 2010 experimentar a eficácia da terapia cognitiva comportamental para o tratamento da TAG. Uma revisão integrativa da literatura. A terapia cognitiva comportamental não é eficaz em termos de redução dos sintomas da TAG, mas também é eficiente em termos de inadequada ingestão de medicamentos, onde vai melhorar ocupacional. Pinta, 2011, realiza uma revisão sistemática da literatura sobre o tratamento de terapia cognitiva comportamental no tratamento da TAG. Trata-se de uma revisão integrativa literária, mostrou que a terapia cognitiva é efetiva na redução de sintomas e taxas de recorrência com ou sem medicação. Reyes Ferma, 2017, realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a eficácia da terapia cognitiva comportamental no TAG. Trata-se de uma revisão integrativa literária,
A terapia cognitiva comportamental, por meio de avaliações das publicações avaliadas, comprovou a eficácia no TAG. Souza, 2011, oferecer subsídios para a construção ou aplicações de revisões no cenário de enfermagem. Uma pesquisa de literária, perceber a incipiência de artigos científicos publicados sobre a revisão integrativa. Suardi, 2017, caracterizar o TAG com ênfase em seu diagnóstico e tratamento, pesquisa bibliográfica, e refere-se a uma abordagem psicoterápica, tratamento farmacológico, quando indicado, não deve ser a única opção terapêutica. Então, dentro desses 7 autores, eles relatam que tanto a terapia cognitiva comportamental é uma eficácia no tratamento do transtorno de ansiedade, como o farmacológico. Eles também enfatizam que o transtorno de ansiedade, eles vêm a surgir tanto na infância, quanto na fase adulta e na terceira idade. E que vários fatores predisponentes podem existir em idosos, causando assim um declínio físico e uma diminuição na memória. Também fazem com que apareçam um desses transtornos, né? E venha ajudar no declínio comportamental dos mesmos. Dentre as maiorias e diversas causas do sofrimento emocional e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida, a ansiedade é uma das alterações que acontece com bastante frequência entre idosos, formando um problema de grande magnitude nos idosos. Faz-se um aumento dos riscos de doenças físicas, declínio, seguindo de problemas de vida, aumentando de maneira simultânea o risco de morte. De acordo com Reis e Ferma, 2017, o TAG está entre os transtornos mentais mais encontrados na clínica e, embora inicialmente fosse visto como um transtorno leve, atualmente avalia-se que o TAG é uma doença crônica associada a uma comorbidade relativamente alta e de altos custos individuais e sociais. Para Pita, 2011, a ansiedade patológica se diferencia pela intensidade e pelo caráter anacrônico, repetitivo, desproporcional ao ambiente, sendo caracterizada por um sentimento desagradável e apreensão em relação ao futuro. Para alguns autores, ainda visam o transtorno de ansiedade generalizado como se fosse um transtorno leve. Porém, é um dos transtornos que mais vem sendo acometido pelas pessoas. E, geralmente, os idosos, eles têm uma predisponência de apresentar esses transtornos. Por quê? Devido a uma diminuição do seu funcionamento comportamental, devido a outras comorbidades, restrições que eles apresentam pela idade, isso fazem com que venha acarretar, ou seja, apresentar um tipo de transtorno. E um deles pode ser o transtorno de ansiedade generalizada. Refletindo na frase, à medida que a TAG evolui, sua habilidade de vida diminui. Suardi, 2017. Considera que o transtorno de ansiedade generalizado, um distúrbio caracterizado por preocupação persistente e excessiva, podendo levar consideráveis prejuízos à vida pessoal e o profissional do ansioso. Dessa forma, observando todo o processo de realização dessa pesquisa, podemos verificar que as principais manifestações clínicas do TAG condicionam o portador dessa desordem psiquiátrica a pensar e agir de forma descontrolada, desencarrilhando o seu cotidiano, virando refém dos seus próprios medos. Então, nessa frase que fala, à medida que a TAG evolui, sua habilidade de vida diminui. À medida que esse transtorno ele vai aumentando, ele faz com que o indivíduo ele apresente diminuição tanto na sua vida pessoal, ele não consegue pensar, agir, não tem um controle dos seus sentimentos. Isso faz com que aconteça um declínio emocional na vida dos mesmos. Segundo Lindes Zubragel e Barr, 2010, a terapia cognitiva comportamental é considerada uma das principais formas de tratamento
visto que ajuda o paciente a entender a forma como os problemas e pensamentos, sentimentos e comportamentos o afetam. Portanto, para os autores supracitados, esse tipo de terapia cognitiva comportamental auxilia a questão os pensamentos negativos do TAG. Deste modo, esse estudo revelou que o conhecimento sobre esse transtorno é pertinente, por se tratar de um evento sinalizador do declínio de saúde mental do paciente. Assim sendo, é de grande relevância que o enfermeiro tenha o entendimento sobre esse tipo de perturbação, pois saber direcionar o paciente e impulsioná-lo a procurar ajuda especializada é fundamental para o controle dessa enfermidade. Então, a grande importância do enfermeiro conhecer as manifestações clínicas, conhecer a causa, conhecer de como o paciente pode apresentar, saber diferenciar o transtorno. Isso faz com que o tratamento seja mais eficaz, porque o enfermeiro ele vai direcionar o paciente a procurar uma ajuda, ao paciente a se tratar, a tentar fazer com que ele precisa de um tratamento. E assim, o enfermeiro, ele é a peça-chave para direcionar ao paciente a procurar ajuda de imediato. Em relação ao tratamento farmacológico para o TAG, os autores André Artini, Borges, Lacerda e Zoserto Filho, 2001, destacam a eficácia comprovada em estudos controlados e atualmente disponível na clínica no uso dos benzoadipínicos, buspirona, antidepressivos, beta-bloqueadores, antipsicóticos e extrato de cava-cava. Por consequente, a pesquisa evidenciou que a enfermagem ainda é deficitária para oferecer assistência especializada aos portadores de sofrimento psíquico, sendo necessário qualificar os profissionais, criar novos espaços de atendimento para esta clientela e novas abordagens teóricas. Destarte, a construção dessa pesquisa possibilitou um aprendizado mais abrangente do transtorno de ansiedade generalizada. Vale ressaltar que o conhecimento sobre as manifestações clínicas dessa doença pode contribuir de sobremaneira para uma assistência de enfermagem qualificada ao ansioso, levando ao despertar para a busca de ajuda profissional especializada. Outro sim, o processo de enfermagem tem representado o principal instrumento metodológico para o desempenho sistemático da prática profissional e consiste de fases interdependentes e interrelacionadas, nas quais ocorre a coleta e análise dos dados, identificação dos possíveis diagnósticos de enfermagem, planejamento da assistência a ser prestada, implementação de ações ou intervenções e avaliação dos estudos alcançados. Sendo assim, o enfermeiro com conhecimento sobre a temática em destaque poderá ter sensibilidade em desenvolver e aplicar o processo de enfermagem adequado ao ansioso, consequentemente, poderá contribuir para a atenuação do seu sofrimento psíquico. Então, como é de grande valia a importância do enfermeiro entender sobre o processo de atendimento com aquele paciente, entender o que evidenciou para fazer com que a ajuda a esse paciente seja de imediato. Porque assim, o enfermeiro ele vai contribuir para uma assistência de enfermagem, que é lançar planejamento sobre o paciente, é encaminhar ele ou seja, direcionar esse paciente ao caminho certo. E isso faz com que a diminuição desse transtorno venha ser pior imediatamente. Porque o enfermeiro, ele conhecendo de como agir com o paciente que possui o transtorno de ansiedade generalizado, isso com certeza irá haver uma diminuição nas suas manifestações clínicas, onde ele vai aprender a se controlar através da sua terapia cognitiva comportamental, porém, sem deixar de procurar uma ajuda especializada. Portanto,
Portanto, concluímos que a produção dessa pesquisa nos possibilitou um conhecimento mais abrangente sobre a saúde mental, sobretudo do transtorno de ansiedade generalizada. Neste contexto, destacamos a importância do enfermeiro reconhecer indícios do declínio da saúde mental do paciente, para que o mesmo seja estimulado a se abrir para uma ajuda médica especializada, onde se fará necessário o diagnóstico correto para então dar início ao tratamento assertivo, que contribuirá de sobremaneira para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do mesmo, de tal modo que seja possível ao ansioso desenvolver estratégia de enfrentamento do TAG e, consequentemente, um bom relacionamento interpessoal, junto aos seus amigos, familiares e sociedade em geral. Portanto, fez com que a pesquisa pudesse abranger mais o conhecimento sobre a saúde mental e sobre o transtorno de ansiedade generalizada, de como a importância do enfermeiro nessa fase. Agradecimentos. Primeiramente a Deus por ter nos dado saúde e força de vontade e coragem para superar as dificuldades, permitindo alcançar essa etapa tão importante em nossas vidas. Aos familiares, pais, irmãos, filhos e esposo, por todo o apoio, paciência que permitiu que ele não desistisse. Todos os professores da Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar, por todo o conhecimento transmitido. Um agradecimento especial à nossa orientadora Lenilde Dias Ramalho, pelo incentivo e pela dedicação na construção desse estudo. A todos que diretamente fizeram parte de nossa formação acadêmica, o nosso muito obrigado. Aí estão as referências bibliográficas e a gente deixa essa mensagem como obrigado a todos aqueles que estão presentes na banca, ao orientador, em nos escutar, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Gustav Jung. O nosso muito obrigado.